Meus prezados e queridos irmãos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Também aí um abraço para todos os meus amados amigos, os meus alunos, que a paz de Cristo esteja reinando no coração de cada um de vocês. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês dessa feita para postar o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 2, de 13 de abril de 2025. É a segunda lição desse segundo trimestre do ano de 2025, aí das lições da CPAD, lições de adulto. Hoje nós temos como título da lição o novo nascimento. Esse é um dos temas mais importantes da Bíblia, porque nós sabemos que todos aqueles que passam a fazer parte da família de Deus, aqueles que de fato alcançaram a salvação em Cristo Jesus, esse processo, esse ato acontece exatamente através do novo nascimento, que também nós chamamos de regeneração. Então não é possível o homem ele voltar a ter um relacionamento com Deus sem o novo nascimento. É necessário que ele nasça de novo. Também é importante nós observarmos que quando nós estamos falando de novo nascimento, nós não estamos falando de alguém se tornar um religioso. Ser religioso, ser evangélico, ser um cristão, enquanto é meramente um religioso, isso não dá a ninguém a condição de ter nascido de novo. Nascimento de novo, nascimento espiritual, a regeneração, é uma obra operada totalmente por Jesus Cristo através do Espírito Santo. E a ideia do novo nascimento mostra exatamente, traz em si, já é implícita, de que se o homem precisa nascer de novo é porque morreu. E a Bíblia diz que todos pecaram, todos morreram e afastados estão da glória de Deus. E é necessário que todos aqueles que desejam voltar-se para Deus, que eles possam ter um encontro com Cristo, para que eles sejam adotados na família de Deus, que eles nasçam de novo, nasçam pela uma ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Esse é o sentido do novo nascimento. Todos os homens, enquanto criaturas, enquanto filhos de Deus, eles pecaram, morreram espiritualmente, e só é possível o homem voltar a ter relação com Deus através de um novo nascimento. Ele ser adotado agora na família de Deus através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, esse é o sentido do título da lição desta semana, o novo nascimento. O textuário da lição diz o seguinte: Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse texto aqui da leitura aqui bíblica do texto áureo, ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe, portanto eu não vou comentá-lo nesse momento. A verdade prática da lição nos apresenta o seguinte: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Achei bastante interessante a síntese que o comentarista faz aqui na verdade prática sobre o que é o novo nascimento. Ele vai sintetizar que o novo nascimento é uma transformação radical da natureza do pecador. Todo homem, quando pecou contra Deus, nossos primeiros pais, e cada um de nós já nascemos com a natureza pecaminosa, somos propensos a fazer o que não presta. Somos propensos a dentro de nós a capacidade, a natureza pecaminosa de nos afastarmos de Deus e de fazermos, de pecarmos contra Deus. O novo nascimento é exatamente uma mudança radical na nossa natureza. Isso quer dizer que Cristo ele vai anular a nossa natureza? Não. A nossa natureza, enquanto Cristo não vier para transformar o nosso corpo mortal em um corpo imortal, a nossa natureza corrupta numa natureza incorrupta, enquanto não houver a transformação do mortal em imortal e do corrupto em incorruptível, nós
nossa natureza continua propensa ao pecado. Porém, o novo nascimento é o momento quando a natureza de Cristo ela é implantada em nós e a natureza de Cristo ela suplanta a nossa natureza. A nossa natureza é levada cativa pela natureza de Cristo. O velho homem, então, é crucificado em Cristo e nós, a cada dia, vamos desenvolvendo a vida de Cristo. Portanto, a nossa natureza ela está subjugada pela natureza de Cristo. Então, a ideia de que o texto aqui, na verdade prática, coloca uma transformação radical da natureza do pecador, é exatamente porque há uma implantação da natureza de Cristo no homem, e essa natureza suplanta a natureza do homem, que fica subjugada pela natureza de Cristo, até quando nós sermos transformados, quando do arrebatamento da igreja, que a Bíblia diz que Cristo há de vir, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro com um corpo transformado, e nós que seremos vivos seremos transformados. Aí definitivamente a nossa natureza pecaminosa ela será transformada e então nós seremos um em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A leitura bíblica em classe está no livro de João, capítulo 3, verso 1 ao verso 9, depois do verso de número 16. Eu quero fazer uma leitura um pouco mais extensa, não é só apenas do verso 1 ao 9, mas seguido 1 até o verso 16, sem pular aí os versos intermediários entre o 9 e ao 16. Esse texto nos apresenta o encontro de Jesus com Nicodemos, ou de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era um chefe religioso, um príncipe dos judeus, um fariseu, alguém que conhecia bastante da lei e que ele sentiu a necessidade de ter um encontro com Jesus. Então, logo no início do verso, nos diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Eu vou ler a primeira parte do texto na versão que a lição propõe, porque você que tem a lição pode estar acompanhando aí. E como nesses primeiros versos faz parte aí da leitura da lição, eu vou ler então na lição, e aí depois os outros versos eu pulo para a versão que eu tenho aqui em mãos. Então, primeiro verso aí do capítulo 3 de João, verso 1. Havia entre os fariseus, ou seja, ele era um fariseu, um homem chamado Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus, portanto exercia uma função de liderança, era alguém importante no meio judaico. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então aqui, Nicodemos, que era também um mestre, um príncipe dos judeus, ele vai ter com Jesus de noite. Aí não vem o caso, a despeito das especulações, porque Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Alguns dizem que era para não ser visto pelos demais, aí ele procurou Jesus escondido. Outros vão alegar a questão dos afazeres do dia a dia, e à noite ele procurou Jesus, ou pela questão de ser um horário onde tinha menos gente, ele teria aí uma possibilidade de conversar melhor com Jesus. Mas a despeito de qualquer coisa, nos diz o texto que ele foi procurar ter com Jesus, e ele, ao chegar até Jesus, ele já começa tratando Jesus como mestre. Nós sabemos que tu és mestre, e a conclusão que ele chega que Jesus é um mestre não é a partir de uma conclusão formal, pela questão da intelectualidade, como se estivesse falando de mestre para mestre. Não é bem nesse sentido. Ele reconhece que Jesus é mestre porque ele é um mestre diferente dos demais mestres, devido aos sinais que ele fazia. Então ele vai reconhecer que Jesus é mestre, mas um mestre diferente. Daí ele está procurando Jesus, um mestre procurando um outro mestre, porque ele via nesse mestre algo que ele não tinha. Essa é a ideia. Ele vai dizer: olha, bem sei, ou bem sabemos, que és mestre vindo de Deus, ou seja, tu és um mestre diferente, tu vens da parte de Deus,
porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos, ele tem uma convicção de que Jesus, ele é um mestre vindo da parte de Deus, porque é Deus quem agia através da vida de Jesus. Esse é um reconhecimento por parte de Nicodemos. E aí, diante dessa afirmação, Jesus então respondeu a Nicodemos e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Soa um tanto quanto estranho o fato de Nicodemos ele começar o diálogo com Jesus, reconhecendo que Jesus é mestre, um mestre diferente, um mestre sobre o qual está o poder de Deus, que ele vem da parte de Deus, e de repente Jesus ele não desenvolve o discurso quanto à sua identidade de mestre, e nem também trata Nicodemos como um mestre, no sentido de desenvolver um diálogo a partir, quem sabe, da Torá, discutindo pontos em comum, uma conversa de mestre para mestre. Mas Jesus, ele já responde Nicodemos, levando diretamente à reflexão da sua verdadeira necessidade. É como se Jesus dissesse para Nicodemos: você veio aqui não foi apenas porque você me reconhece como mestre, ou porque você quer demonstrar o apreço que você tem a mim. Você veio aqui, o que te leva até mim é uma necessidade maior, é uma necessidade do novo nascimento. Você precisa de Deus, você precisa nascer de novo. É basicamente isso que dá a inferir no porquê Jesus levar o diálogo para esse lado. Jesus então lhe responde: na verdade, a expressão na verdade, toda vez que há uma repetição de uma palavra, isso é um recurso linguístico, e na Bíblia é utilizado para mostrar o quão é importante, é urgente aquilo que está sendo dito. Então Jesus ele vai dizer para Nicodemos: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Nicodemos, você precisa nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Então, diante dessa afirmação de Jesus, Nicodemos, que era um mestre, ele não entende. Apesar de ele entender da lei, entender da Torá, ele não entendia da vida espiritual, do que é uma vida com Deus, apesar da sua necessidade de tê-lo levado a procurar Jesus. Porém, agora Jesus vai dizer para Nicodemos algo que ele jamais imaginava, sobre um nascimento que ele não conhecia, que é um novo nascimento. E a partir da afirmação de Jesus, do que Jesus passa para Nicodemos, ele se mostra totalmente uma criança. Ele não entende a profundidade do discurso que Jesus está fazendo, e ele tenta usar da sua intelectualidade ou do óbvio para discutir um tema que até então ele ainda nunca havia deparado. Então aí a reação de Nicodemos diante disso foi o seguinte: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Ou seja, como é que eu preciso nascer de novo se eu já sou velho? Algo totalmente, sou até infantil para um mestre da lei, para um doutor, um príncipe. De repente alguém fazer esse questionamento ou levá-lo a essa reflexão, e ele faz esse tipo de pergunta: mas como pode um homem velho nascer de novo? É óbvio que todos nós sabemos, até uma criança sabe, que não é possível alguém, depois de ter nascido, entrar no ventre da mãe para nascer novamente. Mas, por incrível que pareça, essa foi a reação de Nicodemos diante do rumo para o qual Jesus levou aquela conversa. Então disse Nicodemos: como pode um homem sendo velho nascer de novo? Porventura ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus então vai responder para Nicodemos no verso de número 5. Na verdade, uma outra expressão mostrando da urgência daquilo que deveria acontecer: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja,
Não sei se Nicodemos começa a ter uma clareza do que Jesus está falando, mas o certo é que a resposta de Jesus diante do questionamento de Nicodemos, se porventura um homem velho poderia voltar ao ventre da mãe para nascer de novo, Jesus ele volta a afirmar uma verdade, afirmando duas vezes essa verdade, que esse nascimento ele era no sentido de um nascer da água e do Espírito, coisa também que Nicodemos não entendia. Quando Jesus ele fala de nascer da água e do Espírito, Jesus está falando de um nascimento espiritual. O nascer da água fala da lavagem, da purificação. O nascer do Espírito fala de um nascimento não segundo a carne. Então, tanto o nascer da água quanto o nascer do Espírito, isso está apontando para um nascimento segundo Deus, um nascimento, uma geração pelo Espírito Santo, que por sua vez esse Espírito Santo utiliza a própria palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus para gerar uma nova vida. Portanto, aqui Jesus está dizendo para Nicodemos que o nascimento que ele precisa é um nascimento espiritual, simbolizado aqui pelo nascer da água e o nascer do Espírito Santo. Esse é o tipo de nascimento. Portanto, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É bem importante nós observarmos que no verso 3, Jesus fala que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora, no verso de número 5, ele diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não é mais nem ver o reino de Deus. Não é mais nem a ideia de contemplar a realidade do reino espiritual. É fazer parte do reino espiritual. Então aqui Jesus ele coloca que o novo nascimento é condição para qualquer pessoa entrar no reino de Deus. Se alguém deseja um dia morar com Deus, se alguém deseja um dia entrar nos céus, é necessário que essa pessoa nasça do Espírito Santo, da palavra de Deus, nasça da água e do Espírito, ou seja, nasça através de Cristo Jesus. Cristo ele morreu para que nós pudéssemos também morrer com ele, para podermos, assim como ele ressuscitou, nós viéssemos ressuscitar com ele. Esse é o novo nascimento, é o nascimento através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, através da vontade de Deus, que são os elementos, os meios de operar o novo nascimento. São no mínimo 3, nós podemos abordar aqui. O Espírito Santo, a palavra de Deus e a vontade de Deus são os meios para o novo nascimento. Portanto, são meios que não dependem do homem, não dependem da religião. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso 6, Jesus vai dizer, olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, aqueles que nascem da carne, o ser humano, é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, a carne herda as coisas da matéria. O que é nascido do Espírito herda as coisas do Espírito. Verso 7. Não te maravilhes, ou seja, não fique espantado, não fique maravilhado pela questão de eu dizer a você que você precisa nascer de novo. Então, ele vai dizer, olha, não te maravilhe de ter dito, necessário te é nascer de novo. Aí ele vai começar a explicar como funciona o novo nascimento. O vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai o vento. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha, Nicodemos, tu sabes que o vento, ele sopra onde quer, você pode sentir o vento, mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Você não sabe o caminho do vento. Assim é o novo nascimento. O novo nascimento não é algo que pode ser compreendido, que pode ser entendido, que pode ser operado pela mente humana. Assim como você sente o vento, mas não sabe de onde vem, nem para onde ele vai, assim é aquele que é nascido do Espírito. Ele é uma experiência real, ele sente essa experiência, essa transformação acontece na sua vida, mas ele não pode, não depende dele, ele não tem controle sobre essa experiência.
O nascido de novo não é aquele que determina, eu quero nascer de novo, eu vou nascer de novo, portanto eu vou fazer isso e aquilo para que eu mesmo me ingere espiritualmente falando. Não é assim que acontece. O nascido de novo é como o vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o nascido do Espírito, ou seja, o novo nascimento é uma obra totalmente espiritual, operada por Deus, obra essa sobre a qual o homem não tem controle nenhum. É uma obra totalmente da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que Jesus vai dizer a Nicodemos. Assim é todo aquele nascido de novo. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser isso? Como eu poderei nascer de novo? Aí vem os versos da sequência do texto, que é os versos 10 a seguir, que vai nos apresentar o seguinte. Eu estou aqui gravando num lugar fora e está escurecendo, a lâmpada que ainda não está fazendo efeito, porque ainda está a claridade do dia, com um pouco de claridade, a lâmpada aqui não está ainda fazendo efeito. Mas o verso 10, disse-lhe Jesus: olha, você é mestre entre Israel e não entende essas coisas, não entende das coisas espirituais, tu sendo um mestre da lei. Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Nós mesmos assim, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas espirituais? Se tomando coisas terrenas como o vento, para colocar como metáfora, você não está entendendo. Como você vai entender as coisas espirituais? Como vocês entenderão? Ninguém jamais subiu aos céus, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui Jesus está falando de partes de textos que Nicodemos, certamente como um mestre da lei, ele tinha conhecimento do episódio de Moisés ali no deserto, quando o povo pecou contra Deus e o povo estava sendo ali picado pelas serpentes e havia uma mortandade, e Deus então ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de metal, e todos aqueles que olhassem para aquela serpente, eles teriam a vida restaurada, e aquela serpente era um símbolo, apontava para Cristo, simbolicamente, era aquilo que aconteceria no futuro. E aqui Jesus está dizendo que ninguém foi aos céus, a não ser aquele que de lá desceu, e que da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, era necessário que o Filho do Homem fosse levantado, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E Jesus era o Filho do Homem que estava ali. E aí entra o verso 16 da lição, que vai dizer exatamente o seguinte: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo, ou seja, a toda a humanidade, todos os homens, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o único desse gênero, o único homem Deus, é Jesus Cristo. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo, não é alguns, é todo aquele, dentre toda a humanidade, todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus está dizendo para Nicodemos? Você precisa crer, você precisa crer no sacrifício de Deus, crer em mim como Filho de Deus, para que você possa obter a vida eterna, porque a tua religiosidade, o teu conhecimento não te dá condição de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí o primeiro tópico da lição vai nos apresentar o seguinte: nesta lição estudaremos, aqui está ficando um pouco escuro, vou ver se eu faço aqui alguma coisa para melhorar um pouco aqui a nossa visão, uma vez que eu não poderei aqui no momento mudar o setor de gravação onde eu estou, porque aí eu perderia toda a gravação, e ultimamente, como vocês bem têm acompanhado, eu não tenho tido muito tempo para gravar os nossos vídeos, tenho enfrentado uma dificuldade muito grande
para a gravação dos meus vídeos, devido ao tempo. Realmente eu estou com bastante dificuldade de tempo, mas aqui agora eu creio que dará para a gente gravar aqui. Estou usando aqui uma iluminação aqui do celular. Eu já estarei indo para o comentário da lição para tentar aí concluir, gravar o nosso vídeo. A introdução da lição nos diz o seguinte: nessa lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, que é a regeneração, sem a qual ninguém verá a Deus. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento. Percebendo que a regeneração é como uma ação única de Deus. Eu percebi a regeneração como sendo uma ação única e exclusivamente realizada por Deus por meio do Espírito Santo. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Louvado seja Deus. Primeiro tópico da lição: Jesus e Nicodemos. Primeiro subtópico: quem era Nicodemos? O contexto de João revela que Jesus já era uma figura bem conhecida em Jerusalém. A essa altura, Jesus já era bastante conhecido em Jerusalém. Devido ao milagre que realizou ao transformar a água em vinho, a sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do templo de Jerusalém. O primeiro milagre de Jesus, quando num casamento ele é convidado com alguns dos seus discípulos, e ali ele inicia o seu ministério transformando água em vinho. E ali a fama de Jesus já ali correu por toda a Jerusalém e, é claro, entre os religiosos. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas. Essas são as credenciais de Nicodemos, esse fariseu. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre os seus ensinamentos. Então, esse é Nicodemos, essa é a figura de Nicodemos. Subtópico 2: o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. Nesse contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus. Não era irônico a fala de Nicodemos. De fato, havia sinceridade na sua procura a Jesus. Então havia de fato ali uma sinceridade nas palavras de Jesus. Não havia nenhuma hostilidade, mas sim de fato um verdadeiro interesse em compreender o novo ensino que Jesus trazia, apresentado pelo Senhor. Esse interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstram que nosso Senhor era mais do que um simples mestre. Ele era um enviado de Deus, como o próprio Nicodemos diz. O subtópico 3, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus deixou Nicodemos perplexo. As palavras água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nova admissão no reino celestial. Desta forma, a referência à água e a referência ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados em uma nova forma e uma nova forma de vida. João Batista, ao batizar com águas para o arrependimento, ele vai sempre estar a mensagem na sua boca dizendo que era necessário o arrependimento. Ele pregava e batizava o batismo do arrependimento. E quando Jesus vem até João Batista para ser batizado, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aquele por meio do qual o homem pode nascer de novo. O tópico 2 da lição: o novo nascimento, a obra de regeneração. Primeiro subtópico: o novo nascimento. A palavra regeneração tem origem no termo grego palignesia,
que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, que é a doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. Então, a regeneração é a transformação interior do pecador. Esse é o sentido da regeneração. Aí, na sequência, o comentarista ele vem dizer algo bem interessante, que a regeneração seria essa transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada a uma doutrina bíblica chamada de regeneração, referindo-se a uma mudança radical realizada pela graça de Deus, quando o pecador, que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza agora purificada, espiritualmente restaurada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus abordou esse tema quando falou a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que não pode ver o reino de Deus? Exatamente porque está decaído da graça de Deus. Daí a impossibilidade de ver o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2. A regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda na sua vida interior. Só que é muito importante, nós já falamos, que a regeneração é uma obra exclusiva de Deus. É um ato de Deus operado na vida do pecador, levando a uma transformação radical no seu coração, o que vai fazer com que ele experimente uma profunda transformação no seu interior. Louvado seja Deus. Esse processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Nesse contexto, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. Por esta razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Louvado seja a Deus. Na epístola de Tiago, encontramos a seguinte afirmação: toda boa obra, ou toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem de Deus. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Daí nascer da água e do Espírito. A água também como símbolo da palavra. Subtópico 3. A necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Romanos 5, verso 12. Todos pecaram e estão destituídos, afastados da glória de Deus. Assim, surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração, ou seja, do novo nascimento. Esta magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante a sua morte. Ela foi conquistada durante a sua morte sacrificial. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E por fim, o último tópico da lição: os meios da obra regeneradora. Essa parte aqui eu acho muito interessante, que nós temos aqui os meios da regeneração. O primeiro meio para a obra regeneradora é exatamente a operação do Espírito Santo. É aquele que não nascer da água e do Espírito. Aquele que nasce do Espírito. É como a ação do vento. Sabe de onde vem, mas não sabe de onde vai. Então, o primeiro elemento fundamental no novo nascimento é exatamente a operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação
purificadora do Espírito Santo. Embora muitos interpretam a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, mas o batismo em si, ele não faz ninguém nascer de novo, é um símbolo do novo nascimento, mas o batismo na água não faz ninguém nascer de novo. O que faz nos nascer de novo é o Espírito Santo, e esse opera através da palavra. Portanto, não confere essa leitura de que o novo nascimento seja o batismo nas águas, apesar de que alguns fazem alusão a isso. A regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito Santo. Assim como a água serve para purificar, o Espírito Santo nos purifica de toda imundícia, de toda injustiça, e através do sangue de Jesus. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. Então, esse é o primeiro elemento do novo nascimento. Dessa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, mediante a ação do Espírito Santo, uma nova vida, a vida de Cristo, e a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Outro elemento do novo nascimento é a palavra de Deus. É necessário nascer ou ouvir a palavra de Deus para receber vida. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus é a semente que o Espírito Santo faz germinar em nosso coração para um novo nascimento. Isto é maravilhoso o que esse texto diz, sendo de novo gerado, não de uma semente corruptível, mas uma semente incorruptível. Que semente é essa? A palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Portanto, a palavra de Deus é a semente germinada pelo Espírito Santo em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Semelhantemente, em Tiago, lemos que pela sua vontade Deus nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1, verso 18. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso, ela é tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador que qualquer mensagem humana possa alcançar. Nenhuma mensagem humana pode transformar o homem, a não ser a palavra de Deus transformá-lo em uma nova criatura. Ela é a palavra, ela é a semente de que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. Eu achei isso aqui fantástico. A palavra de Deus é a semente a qual o Espírito Santo se serve, germina, para produzir uma nova criatura. E por fim, o último tópico da lição. Você percebe que eu estou correndo um pouco, aqui a luz já ficou bastante comprometida, a claridade, mas pelo menos eu creio que a imagem, a minha ainda está dando para ver, apesar de que eu não estou mais quase conseguindo ler essa parte da lição. Não me programei a tempo, por problema de garganta, eu não quis gravar onde eu gravo, por causa de alergia à poeira, alguma coisa ali, tanto dos livros quanto dos instrumentos. Ainda estou em fase aí de reforma aqui, aí eu quis gravar aqui no quintal de casa, mas percebi que o tempo não foi suficiente, mas dará para a gente terminar o nosso vídeo. Subtópico 3, a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina, subtópico 3, nós vimos que os elementos da regeneração é o Espírito Santo, a palavra de Deus, e o terceiro aqui apresentado é a vontade de Deus. Sem a vontade de Deus, não haveria, Jesus não viria ao mundo, não haveria o derramado do Espírito Santo na sua obra regeneradora, não haveria a palavra de Deus, que é a carta de Deus para o homem,
E, é claro, sem a vontade de Deus, o homem não nasceria de novo. Portanto, a vontade soberana de Deus é um elemento aí também fundamental no novo nascimento. A palavra de Deus ensina que é a intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Então, a salvação não é para alguns. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Agora, infelizmente, nem todos serão alcançados, nem todos respondem positivamente ao desejo do coração de Deus que todos venham ao pleno arrependimento. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na epístola de 2 Pedro 3,9. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Logo, o ser humano não pode escapar de sua tomada de decisão. O Senhor propõe a você a vida e a morte. E o conselho da palavra de Deus é que você abrace a vida para que você possa viver eternamente. Por fim, a conclusão. A obra da regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Natureza essa que ele já passa a experimentar quando a vida de Cristo é implantada na sua vida. Louvado seja Deus. Este recebe plenamente acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. Dessa forma, assim, o pecador que se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra de regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Portanto, essa é a proposta da lição, essa é a proposta do Evangelho, o novo nascimento. Mas esse novo nascimento apenas através de Jesus Cristo, apenas através do Espírito Santo, da palavra de Deus e da vontade de Deus. É Deus quem opera tanto o querer quanto o realizar. Jesus veio para isso, para resgatar o homem, para que o homem voltasse à filiação com Deus. Mas esse novo nascimento é apenas o próprio Deus, é quem pode operar na vida do homem através do seu Espírito, da sua palavra, de Jesus Cristo, que é Deus, e da sua soberana vontade. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração, que você aproveite a oportunidade para entregar a tua vida a Cristo enquanto é tempo. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, perdoe aí pelo transtorno da luminosidade, mas que o Senhor, Ele continue falando ao teu coração, graça e paz, em nome de Jesus. Amém.